No dia 27 de maio de 2014, tivemos a honra de receber a doutora Anete Guimarães, em Vinhedo, São Paulo, no Centro Espírita Paulo de Tarso, para uma palestra para todos os frequentadores da casa, também os frequentadores de outras casas da região e pessoas amigas convidadas. Antes da palestra, ela nos brindou com a oportunidade de uma conversa em um fraternal café da tarde, onde colocou suas opiniões e ensinamentos acerca de assuntos diversos que podemos aqui escutar. Com vocês, um café da tarde com Anete Guimarães. Joanete, uma coisa que eu queria que você me mostrasse, eu até peguei um livro Obras Póstumas, porque numa das palestras, né, lembra que eu falei meio te enxutar? Numa das palestras, você fala que o mentor da doutrina é o Espírito de Verdade, e o mentor do Kardec é o Erasto, né? Aí, eu não sei, eu acho que eu procurei assim, esse talvez bem rapidamente, eu não achei esse desenvolvimento está na Revista Espírita, quando ele fala toda a história. A mensagem qual original... ano você lembra? Eu não decoro essas coisas assim. Pessoal, qual o número da pergunta? Você decora O Marcelo decora, viu? Não, por exemplo, a número que você sempre fala é 909 e é 919. Sim, mas você pergunta qual o número? Ela sempre fala... Ela está falando verdade, que o Erasto teve a participação, lógico. O mentor dele. O mentor individual do Kardec é O Espírito de Verdade é o do Espiritismo. Ah, tá. Entendeu? Ele é... Tanto é que ele vinha 15 minutos por mês. O Espírito de Verdade era Espiritismo, é o mentor do Espiritismo. o mentor do Espiritismo. E quem é o mentor do Espiritismo? Não, o Espírito da Verdade é o mentor do Espiritismo. Ah, sim. Bom, o mentor do Kardec é o Erasto. Ele nunca disse quem era. Eu acho que é Jesus. Então... Ele fala bem no Então, antigamente, né? Eu, por mim, eu fico assim, quem pode ser Jesus, gente? É Jesus, cara. Ele fala na primeira pessoa, eu vim como antigamente. É aquela Olha só, o pessoal fala espírita, mas pensa católico. Não tem jeito. Não tem. Ai, porque é Deus. Você está entendendo? Não tem jeito. Não é Deus. Não é nem o maior espírito que tem. Jesus mesmo, ele veio Porque o sol é de quinta grandeza. Imagina o espírito de primeira. Exatamente. Eu acho que não é impossível. Ele veio pessoalmente para o planeta. Por que ele não pode participar? Essa discussão eu acho um pouco assim infrutífera, sabe, Sônia? Mas é o seguinte, o comentário que eu vi, inclusive uma opinião bem abalizada do Severino Celestino, você deve conhecê-lo, né? O comentário que o Severino fez foi assim, conversa assim entre nós, né? Não tem nada assim de palestra, nada, né? Ele acha que o Espírito de Verdade é o João Batista, entendeu? Agora, eu acho que é bem possível que seja mesmo. Por quê? Porque o João Batista é um espírito muito evoluído, e o espírito o Espírito da Verdade, então ele está no mesmo patamar do mestre. E o mestre falou que dos filhos nascidos de mulher nunca houve maior que João Batista. Se eu não me engano... Então, quer dizer, é possível que eu acho que é bem possível que seja mesmo, porque Jesus está num patamar um pouquinho acima, uma vez que ele é o governador planetário. Né? É esse o conceito que nós temos, né? Que o Chico colocou no A Caminho da Luz, né? Que você coloca... Mas parece que o Chico uma vez falou que o Espírito de Verdade era Jesus, se eu não me engano. Mas então no mesmo patamar, né? Então, quer dizer... Sabe o que acontece, gente? Sabe por que essas discussões? Jesus veio. Quem disse que ele tem que vir? Não precisa. Física, olha só. Quando a pessoa fala, esquece a física, química, biologia. Tá? Quando começa a falar de tempo, de distância. Tá? Vocês têm que estar vivendo uma época da não causalidade, da física quântica, de fenômeno de simultaneidade, probabilidade. Aí você vai dizer que ele veio, que coisa nenhuma, ele faz o que quiser de onde vier, não precisa de lugar nenhum, gente. Não tem caminho para andar, não tem nada. É que a pessoa fica contando, ele andou. Que andou? Gente, nem o tempo é igual. Tem um cara contando quantos séculos tem que ter Jesus para ser Jesus. Aí ele contou, ele tem que ter pelo menos não sei quantos bilhões de anos, mas só o universo tem 13 bilhões. Então,
Mas sabe por que isso é relevante? Olha só, teoria da relatividade de Einstein. O povo esquece que isso aí é um fato. Você está entendendo? O que é a teoria da relatividade? Você tem um irmão gêmeo, né? Um entra na nave espacial, vai visitar a nebulosa de Magalhães. Quando ele volta, ele tem 20, você tem 40. Como não pode? Claro que pode. Chama-se teoria da relatividade. O tempo não é uma constante. Você está entendendo? Então, o tempo para a gente é um, para o espírito superior não tem nada a ver. Não tem. Entendeu? Para você é um ano, para ele é séculos. Você está entendendo? Então, você pensar em termos de distância, de espaço, de tempo, é algo tão irrelevante que não tem nem razão de ser. Eles podiam ser fulano e ciclano. Mas você acha que Jesus viveu aqui encarnado? Sim. Foi uma pessoa que viveu, teve carne, osso, tudo mais. Eu acho, eu tenho certeza. Não, eu também tenho certeza. É que às vezes a gente vê alguns programas, né? A gente vê no cada History Channel, né? Que é uma coisa o pessoal não encontra comprovação de que Jesus teria existido e tal, né? Eu acho que é uma bobagem isso, né? Olha só, mas olha de vez em quando a gente vê essas histórias. Vamos de novo. A gente esquece, aí eu entro a metodologia, né? A história nunca foi aceita como ciência porque ela não usava metodologia científica. Os trabalhos de filosofia também não. Você achava a casa da sua avó e fazia um estudo de história sobre isso. Agora, eles estão aplicando a metodologia científica na história. E a história está se tornando uma ciência. Então, o que é metodologia científica? Você tem regras. Então, existem algumas regras que definem se um personagem é real ou não. Então, por exemplo, o ridículo. Poxa, se você vai inventar alguma coisa, lembra que a gente estava falando do carro? Você não vai inventar uma coisa muito... Jesus andava com prostitutas e publicanos. E você vai transformar ele em Deus? Você não ia ter um negócio desse, né? Se você vai querendo fazer um ícone, você já cria o ícone por aí, como Krishna. Você já cria ele todo sobrenatural. Você não vai dizer um troço ruim. Para você não ser capaz de sair disso, você tem que ser real. Você está entendendo? Ridículo, antiguidade, múltiplas fontes. Então você tem várias fontes dizendo a mesma coisa. Mesmo com o escamoteamento todo, você tem fontes diferentes fazendo referência. Que é um pouco do princípio da universalidade do Kardec. Exatamente. Então existem fortes indícios científicos, metodológicos, de que Jesus foi um personagem histórico real. Agora o resto é tudo invenção, né? Então, por exemplo, quando você pega os 4 evangelhos para tirar qualquer coisa dali, meu filho, isso é uma fantasia louca. Vamos dar um exemplo. Os judeus. A Torá. Não é a mesma coisa que o Antigo Testamento tem? Sim. Os judeus são mais antigos. E eles têm a Torá igualzinha. Não mudou uma vírgula. Por quê? Porque o patriarca judeu é assim, você é judeu. Você tem uma cópia da Escritura. A sua cópia vai ficar com o seu filho mais velho e você vai fazer uma cópia para cada um. Então, cada macho da sua família vai ter uma cópia da Escritura e o seu filho primogênito vai ser a sua. Então, quando um judeu tem hoje uma escritura, ela é exatamente igual àquela que Moisés escreveu. Entendeu? É uma tradição judaica. Você alterar o texto sagrado é um sacrilégio miserável que vai condenar você a inferno. Deu para entender? Os primeiros cristãos não eram judeus? Eram. Então tinham a mesma tradição? Tinham. Jesus era o Messias, certo? Certo. Então qual o cuidado que eles teriam com as escrituras? Mesmo. Como é que a gente não tem uma maldita cópia de uma escritura? A pessoa fala que em Constantinopla... Que nada, a mais antiga que a gente tem é de 275 e não dá nem para ler, é um fragmento. A que dá para ler é já de 478. Uma que inteira é de 800 e tanto. E você tem Torá antiquíssimo. Como é que pode você ter cópia da escritura dos judeus e não ter uma de um cristão? Fala sério. E eles diziam que aquele tempo Jesus falava sobre parábola. Com certeza. Então pensa bem. Se você lê Paulo Estevão, um cara fazendo cópia, pensa bem. Você não ia copiar direitinho. Você não era judeu. Você não fez isso toda a sua existência. Por que na hora do cristianismo você vai faltar? Você nunca fez. Os primeiros cristãos não são judeus. Você não lê lá eles fazendo as cópias? Você não acha que você ia escrever direitinho as cópias da escritura do Messias? Talvez até melhor, né? Pensa bem, é o Messias. Como é
fala sério. A gente tem o rol da lavanderia de Júlio César. A gente tem quanto gastou o tio dele, Caio Mário, quando foi enterrar os cavalos dele. Como é que você não tem uma escritura? E tem a carta de Públio Lentulus. Você tem um monte de troço. A gente tem material histórico, a gente tem de Aristóteles. A gente tem de todos esses escritos antes, 400 anos antes de Jesus. A gente tem livros dos filósofos. Você está entendendo? A gente tem os livros de Marco Túlio Cícero, que é um tal de coisa. A gente tem os poemas de Ovídio, a gente tem tudo isso. E não tem uma maldita escritura que todo mundo copiou. Não tem algo estranho? São perguntas que qualquer ateu faz. Entendeu? E a gente se E se você parar para pensar, A resposta qual seria? é que não é tudo falso, filho. A igreja manipulou para transformar Jesus nos no anos de Rabuti, escola Entendeu? municipal. Então, por exemplo, Até 300 anos depois que se Rua do escreveu, Café, ainda 300 dava para ter esse material, mas depois a igreja... então, e quando foi que começou a sumir? Justamente com Constantino. Neusa Moses. Então ele precisava transformar Jesus num Deus. É perto do polo de Para Tarso, substituir lá da- Íris, Osíris, Júpiter, etc. E as escrituras dos evangelistas? Mas coloca a Rua do Café. Quem É falso também? Tudo falso? Quem O escreveu, Evangelho de- quem escreveu as essa epístolas? Bíblia que você tem chama-se Jerônimo, São Jerônimo. Entendeu? Que foi o que E ele- tem até uma lenda que diz que ele jogou tudo para cima que caiu assim. São tudo falso, até as epístolas. Vamos lá. Quem inventou a burocracia foram os romanos. Os romanos eram burocratas de carteirinha. Então, quando um romano escrevia uma carta, ele escrevia assim. Você, quando vai escrever, você não escreve São Paulo, 24 de janeiro, de não sei o que lá. Eu vou escrever Rio de Janeiro, não é assim? Em toda parte não se escreve assim? Tá? Porque a nossa língua toda é comum. Os romanos escreviam assim: ano tal do reinado de Tibério César, sendo procurador da Judéia fulano. Oi, amor, tudo bem? Você vai para casa quando? E não interessa, você era arquivista. Ano tal do reinado de não sei quem, não sei quem. Aí onde você está? Eu estou sendo procurador de Antioquia fulano. Aí você escrevia a sua coisa. Todo romano escrevia assim. Eles inventaram essa coisa de história. Tá? Os primeiros historiadores foram romanos. O romano adorava fazer o quê? Lista. Era lista, era um burocrata. Eles inventaram a burocracia. Tá? Então, lista de senadores. Então o romano fazia lista de tudo que era droga. E ele escrevia sempre assim. Por isso, quando a gente tem a história romana, tem tudo direitinho. Tá? Os imperadores, a ordem dos imperadores, quem foi quem casou com quem é filho, quem não é. Tudo. Pensa bem. E Roma foi destruída quantas vezes? E a gente não tem esses dados todos? Pensa nisso. Tá? Quem foi Júlio César? O imperador romano foi assassinado, nem ficou muito tempo. E como é que a gente tem a vida dele inteirinha? O nome do pai, da mãe, com quem ele transou, com a mulher que ele, de quem que ele pegou, tudo. E de Jesus não tem. E Jesus foi depois de Júlio César. Você está entendendo? Você tem do Cícero, você tem do Caio Mário, que foi o primeiro cônsul de Roma. Você tem a vida dele todinha. O discurso que ele fez no Senado a primeira vez. A primeira vez que ele ganhou um... Você está compreendendo? Então a gente tem esses papéis. Vamos lá. Lucas era romano, não é? Dizia que era romano? Era grego. Olha só. Lucas era cidadão romano. Escreveu o cidadão Evangelho romano. dos romanos. E ele começa, ano tal erra o ano, sendo não sei o que lá, e erra tudo. Como é que pode? Não era romano. O não era romano foi inventado depois. Romano ia errar. O imperador ia errar o rei. Pensa bem. E está errado. Ele não acertou uma. A gente vai ficar louco pensando nisso. Não, mas e as eu- Paulo também? Eu Paulo de Tarso. O que tem as epístolas? Porque ele grava, ele escreve ali toda a experiência da trajetória de vida dele após ele se converter. E essa história que ele conta também pode ser considerada como falsa? Sim, mas ele não contou história nenhuma, ele contou a Ele vida é dele. Da pregação, Ele é o do que precursor ele fez, do cristianismo, das igrejas que ele Paulo de Tarso. fundou. Olha só como vocês não sabem história. Quem disse que ele é o precursor do cristianismo?
Vamos lá. O cientismo todo e todo mundo que conhece a vida do Paulo de Tarso fala isso. Então vamos falar. Então vamos falar. O precursor do espiritismo é Sócrates e Platão. Olha só. Depois de Cristo foi então, o Paulo de Tarso. Então vamos lá. Onde foi que Paulo pregou? Então vamos lá. Ele pregou. Oriente Médio não tem cristianismo. Pregou em toda parte onde ele pregou não tem. Onde é que tem cristianismo? Onde é que o cristianismo ficou? Quem pregou nesses lugares? Britânia, Lusitânia, a Gália, a Espanha. Quem foi que pregou nesses lugares? Inácio de Antioquia. Ele é o precursor do cristianismo. O problema é que a personalidade dele era controversa. A igreja disse que ele tinha apostatado. Então eles deram fim no cara porque ele era um apóstata. Então quem realmente divulgou o cristianismo foi Inácio. Em centro espírita de Antioquia, que Paulo de Tarso é o precursor do cristianismo. Sim, agora me diga, onde foi que ele pregou? Vê se tem cristão. Todos os lugares onde Paulo foi, pega as Europa. Que Europa, filho? Ele só foi para Roma no final e morreu. Ele pregou onde? Lá Lembra? Pérsia. Ele toda aquela galera lá daquele lá. Lá não sobrou um cristão. Acabou tudo. A Grécia. Então, quem pregou no Ocidente, que é onde os cristãos ficaram, onde o cristianismo realmente se implantou, em que os bárbaros se tornaram cristãos, foi Inácio de Antioquia. Que realmente, então vamos lá. Inácio de Antioquia foi criado por quem? Inácio de Antioquia foi criado por quem? Pela mãe de João, não foi? Pela mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, criou um moleque que sentou no colo de Jesus, que conheceu Jesus pessoalmente, que sabia tudo que ele fez, que conheceu tudo. Pensa bem, se tinha um cara que sabia quem era Jesus, era quem? Inácio. Paulo nem conheceu Jesus. Mas conheceu não, ele já tinha morrido quando... O Jesus já tinha morrido quando... Sim, então Paulo não conheceu Jesus. Paulo foi defender, pelo menos no deserto. Então, o que Paulo sabe de Jesus é o quê? Indireto. Então ele ouviu de Estevão, ouviu de não sei quem. Nem de Estevão, porque ele matou Estevão, né? Viu no deserto Jesus, quando ele estava caminhando no deserto, que até ele estava cego, né? Ficou até cego. Sim, aí isso é catolicismo. Não, eu aprendi no espiritismo, no kardecismo. Sim, mas isso é catolicismo. Por quê? Porque se ele nunca viu Jesus, como é que ele sabia que era ele? Porque ele disse que era. Qualquer um pode dizer. Eu estou dizendo assim, quem conheceu Jesus? É duro, depois eu quero virar. Não, mas é legal, sabe porque eu acho que o espiritismo tem muito de catolicismo. É católico. O kardecismo. A gente pega o evangelho, mesmo o evangelho de Kardec, tem muita coisa lê como lá. católico. Tem muita coisa lá que é catolicismo puro, né? Que vem de uma Bíblia que... Olha só, mas vamos lá. Tem um monte de autoridades bíblicas aí. Aí eu vi um cara falando assim, meu Deus, falando sobre a matança das criancinhas. Que criancinha que morreu, gente? Por favor. O censo de Jesus, que censo? Os romanos anotavam tudo que a porcaria que eles fizeram. Nunca houve um censo desse. E os romanos eram burocratas. Vamos lá, Roma tinha engenheiro de tráfego, engenheiro hidráulico, tinha água encanada. Ele tinha esgoto, saneamento básico. Uma tecnologia para uma época que era impressionante. Então vocês acham que ele ia fazer um censo mandando todo mundo ir para terra de nascimento? Não tinha nada a ver com a Roma. Fala sério. Os romanos inventaram a estrutura de pensar. Eles pegaram os gregos e criaram o que a gente chama hoje de estrutura prática. Entendeu? Eles eram eminentemente práticos. Então você acha que eles iam mandar os caras voltar para a terra de nascimento? Olha, né? Como a gente aprende. Eu aprendi isso daí há 15 anos atrás. Sim, mas então o que acontece? Eu leio a história de Roma. Eu conheço a história, conheço todos os reis, conheço os imperadores, conheço os senadores, conheço como eles pensavam, eu tenho os dados históricos, isso tudo você tem disponível. Então pensa bem, se isso existe, aí você vai procurar outros. O misticismo é a manipulação da consciência pública. É o que faz o cara ali da Universal do Reino de Deus. Ele faz isso o tempo todo. Que é a mesma coisa que o jesuíta faz também. É o mesmo processo. Tá? Então, se você dá risada do cara que acredita que é na cruz, do cara que tem água do Jordão... Por exemplo, a Madonna com a criança, não tem? A Madonna com a criança? É uma estátua linda, não é? A Madonna com a criança? É uma postura universal, né?
Sabe onde é que essa estátua está? Dentro da pirâmide. É Ísis e Osíris. Nossa. Então, é uma figura... Ísis com Horus no colo. É a Madonna. Você está entendendo? A efígie da Madonna com o neném no colo foi para poder os adeptos de Ísis, que era o culto mais forte de Roma, migrarem para o cristianismo. Porque os primeiros cristãos, os bispos cristãos, que eram venalíssimos, eram gente da pior qualidade possível, altamente venais, corruptos, até onde podem ser, tá? Eles queriam conquistar o poder político, tá? Então, só havia um culto que eles não conseguiam de jeito nenhum, que era o de Ísis. Era a deusa mais forte que tinha, porque os adeptos de Ísis eram muito fiéis. Sabe por quê? Porque Ísis era uma deusa da medicina, era a única que protegia as mulheres e era responsável pelas parteiras. As parteiras eram sacerdotisas de Ísis. Você vai se indispor com Ísis? Seu filho não vai nascer, seu primogênito não vai sobreviver, você não vai ter herdeiro, tá? Então você quer mesmo se meter com Ísis? Entendeu? Então eles queriam captar os adeptos de Ísis. Então eles transformaram Maria na mãe de Deus. Horus. Então a história da virgindade é a história de Ísis. Você sabe qual é a história de Ísis? Ísis era noiva de Osíris, tá? E eles iam se casar. O irmão de Osíris, Sete, numa traição, apunhalou Osíris, mas ele era imortal. Então ele não podia morrer. O que ele fez? Desmembrou ele, cortou ele em pedacinhos e mandou para os 4 confins da terra. Tá? E Ísis, quando soube disso, foi catando os pedaços dele, juntou todinho para ele reviver. Só faltou um, que era o membro viril, que caiu no Nilo, e que era a explicação porque o Nilo era fértil. Lembra? Isso é misticismo. Tá? Então, o que acontece? Sem o membro viril, ele não podia fecundá-la. O que ela fez? Ela se banhou no Nilo e ficou grávida de Horus numa concepção imaculada. Então o poder divino de Osíris fecundou-a e ela deu à luz a Horus, o puro, que era aquele que abriu o caminho entre os que estão aqui e os que estão lá. Então ele era a balança. Ninguém ia ao mundo espiritual sem passar, tem que ter o coração pesado por Horus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você está entendendo? Toda essa história está onde? Vocês sabiam por que a igreja perseguiu François Champollion? Não. Eles não queriam que ele decifrasse os hieroglifos egípcios. Porque senão ele ia acabar descobrindo que Porque toda a aí história tinha uma raiz na egípcia e não entendeu? Católica. Então por que essa história de Ísis e Osíris não é divulgada? Ninguém conhece. Poxa, todo mundo fala de egiptologia e tudo, mas não fala essa história. Por quê? Fala sério. A nossa opinião pública é manipulada. Você não vê na televisão a realidade. Tudo que você assiste no Fantástico... Não, tudo é manipulado. Então, você tem que assistir um documentário da BBC de Londres sobre a Rede Globo de televisão. Nossa, nem preciso. Você vai ter uma ideia de como o que você assiste na É o rede. que eles são manipulados. Não, a própria BBC de Londres, Manipula. ela mesma também já não é a coisa mais... Como ela Mas entre todos eles, como ela não tem patrocinadores, ela pega o dinheiro, você paga diretamente. Então ela não tem É mais comercial, independente, né? Vamos dizer assim. entendeu? E ela se mantém com você... Mas, Anete, explica uma coisa para mim. Jesus viveu ou não viveu? Aqueles ensinamentos lá existiram ou não existiram? parábolas dele. Só tem, por As exemplo... parábolas, Agora, aqueles olha só, ensinamentos... a primeira coisa que eu fiz foi pegar os 4 evangelhos. Aquele fardo leve, né? O fardo Olha só, leve. pega os 4 evangelhos e começa. Jesus subiu, Jesus desceu, Jesus não fala nem ali, Jesus não foi para lugar nenhum. E aí começa. Só tem uma coisa em comum. O sermão da montanha. Sermão da montanha. Por que eles não podem mexer no sermão da montanha? Um monte de gente copiou. Certo? Então, não tem como você controlar. Lembra que tinha uma multidão assistindo? Um monte de gente viu? Como é que você vai fraudar um negócio que foi publicado? Você está entendendo? Então, por exemplo, vazou na internet. Como que vai acontecer? Não tem jeito. Não tem mais jeito. Então, o resto eles podem inventar tudo. Mas não podem deturpar o sermão da montanha. Então, os sermões públicos de Jesus não puderam ser corrompidos. Por quê? Porque tiveram testemunhas. Muita testemunha, muita cópia, não tem jeito. Deu para entender? Que foi justamente o que Allan Kardec usou. Sim. Aí eu pergunto, o espiritismo é ou não uma coisa séria?
Pensa em Allan Kardec, você vai pensar num cara genial. E as pessoas não dão uma verdadeira dimensão. Então, só o fato dele usar as máximas morais de Jesus no Evangelho, já é o embasamento. Pronto, você pode pegar o Evangelho quanto quiser. E vamos lá. De todos os livros espíritas, qual fala mais ciência? Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o livro dos Espíritos, nem a Gênesis. É o capítulo 3, há muitas moradas, né? Não, meu filho, aliança entre a ciência e a religião. Sócrates, Platão, a metodologia, a lógica, a fé raciocinada, toda aquela parte. Fé raciocinada. O meio, até o meio, é tudo sobre o quê? Razão, ciência, método. Eu acho que ele fez propósito. Justamente para driblar a militância, né? Sim. Então, o livro que mais fala de ciência é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que você acha? Hoje a gente tem um conhecimento, né? Que as coisas. Que a história foi manipulada. Fala um pouquinho mais alto, senhor. Mais alto. Mais alto, que aí você vai ser ouvido. A ciência foi manipulada. Nós temos a história foi manipulada. A gente não tem uma raiz concreta das coisas. Digamos que uma cultura que tem melhor é a judaica. Não, mas olha só, hoje nós estamos vivendo uma época maravilhosa, né, da democratização da informação. Então eles estão tentando fazer uma releitura da história com dados concretos. Então, por exemplo, eles dizem assim, os índios eram ecologistas, o português era malvado e destruía a natureza. A realidade não corresponde a isso. Como é que você pode afirmar que era? Aí eles começam com, quem saiu de Portugal? Aí você vai lá e tem dados, tudo digital, em que você começa a contar quantos vieram, quanto dinheiro levou, se eles foram, voltaram para exploradores ou vieram viver aqui, você está entendendo? Porque é fácil dizer, os portugueses vieram explorar e foram embora. Quem disse? Você está entendendo? Baseado em que você diz isso? Porque meu tio me falou, porque meu avô contava. Para você afirmar isso, você tem que dar dados históricos, você tem que ter fonte, você tem uma série de coisas que estão sendo exigidas agora. Então, por exemplo, quem criou a escravidão? No Ocidente ainda não tinha. Quem criou a escravidão foram os negros. E os principais traficantes de escravos no Brasil eram negros. Duvido que os palmares tinham escravos. Eles escravizavam entre eles mesmos, né? Foi eles que ofereceram os portugueses escravos para isso, que eles já faziam. Porque aqui, lembra que aqui a gente não tinha? E aí nós temos uma outra ótica, uma visão mais... Então, a gente tem muitas fantasias que a gente repete sem fundamentação. É verdade. Então, fundamentação é o quê? Estatística. Dado comprobatório, documentado. Exatamente. Só que agora, antigamente era muito difícil, tinha que ir nos lugares achar os documentos. Então, como agora a gente está digitalizando, então, por exemplo, tudo que é lugar está digitalizando. Então, você tem acesso aqui no Brasil a documentos de Portugal, da Itália. Quem foi que saiu da Itália e veio para o Brasil? Então, começa. O que eles fizeram? Foram quantas famílias? Existem dados. Existem pessoas que foram batizadas. E tem africano batismo lá e óbito aqui. Entendeu? Então, você consegue, com isso, calcular a migração verdadeira. Quem fez e quem não fez. Você está entendendo? Deixa eu dar então, por exemplo, a gente fala, os índios são grandes ecologistas. Quem inventou a queimada? Índio queimava tudo e ia embora para os lugares. Eles eram predadores. Entendeu? Quem começou a se preocupar com isso foram os portugueses, foram ensinando para eles não fazer determinadas coisas. Olha só como deturpada a história, né? Você está entendendo? Então cria aquela mística do bom selvagem, disso e daquilo. Tá? Baseado em que se diz essas coisas? Tá? Quando você fala sobre cultura, tem que preservar a cultura. Vê se quer. Por exemplo, a nossa cultura se desenvolveu pela aculturação. Você encontrava e ia desenvolvendo. Todos são espíritos imortais. Então você fala como materialista no dia a dia, né? E diz que é espírito. Mas quando você vai ler sociologia, lê como materialista. A gente pergunta, eu faço a pergunta, qual a causa do boom das drogas nos Estados Unidos nos anos 60? 60 e 70. Aí, em primeiro lugar, guerra do Vietnã, rock and roll, pílula anticoncepcional, contra a cultura. Você está entendendo? Isso explica? Então por que no Canadá não teve? Foi só popular, né? Por que na Inglaterra não teve, na Europa não teve? Porque só deu azar? Você está entendendo? Agora, tem alguns dados históricos interessantes.
Se Emmanuel é quem a gente acha que é, se Jesus é quem é, se aquela história do A Caminho da Luz é verdade, então nós podemos fazer umas extrapolações interessantes, né? Então vamos lá. Se o que a gente tem hoje é fruto do que aconteceu ontem, em todos os sentidos, inclusive reencarnatório, vamos pensar. As drogas começaram nos anos 70? Não. As drogas sempre existiram, certo? Sim. Qual é a droga mais antiga que você tem notícia? É o ópio. Ópio. Então havia duas, o haxixe e o ópio. Maconha, tá? Potencializada, e o ópio. Quem era o maior traficante de drogas da história? A Índia, né? Não? Inglaterra. Inglaterra era puro traficante. A Inglaterra ia lá na Malásia, enchia de ópio, ia na China, desovava tudo, enchia de seda e voltava. Ele que traficava. Ele pegava a fonte, mas era ele que fazia aquele mostrando. Quando? Aí o que acontece? Despejou uma quantidade tão enorme de ópio que a China começou a ter problemas. Todo lugar tinha uma casa do sonho, que era o lugar que você entrava para fumar ópio. O ópio tem uma consequência. O ópio não promove a violência. Esse nome é interessante, né? Casa dos sonhos, né? É. O ópio, ele deixa você no estado onírico. Você morre de fome às vezes fumando ali. Entendeu? Você deixa de trabalhar, é o ócio, a inércia. Então é uma droga que promove a inércia. Tá? Então a China estava contaminada. O imperador, tá? O imperador resolveu reagir e fechar os portos ingleses. O que os ingleses fizeram? Pegaram os navios todos, ele comprou os nobres, isolou, corrompeu, mesma coisa que o traficante faz, pagou propina para todo mundo, isolou o imperador, botou o exército todinho ali, tá? E você vai ter que abrir os portos. Aí ele abriu. E a Inglaterra desovava tudo. Ele enchia o navio inteirinho de ópio, desovava na China em troca de porcelana. Em que época é isso? Antes da Guerra dos Borges. 1800, por aí. Tá? Que foi que começou, né? Não, começou antes. Começou em Começou em 1700. 1700 alguma coisa. Na época das navegações, né? Depois daquela esquadra França perdeu. A França tinha um maior parque de tecidos. A França produzia seda, provocava aquela coisa toda. Com a guerra, Napoleão, aquela coisa toda, tá? E estavam os fornecedores. Então a Inglaterra supriu demanda lá com o comércio com a China. Exato. Entendeu? Aí, e ele comprava a seda com o quê? Droga. Bom, o tempo passou. Vamos lembrar A Caminho da Luz. Quem eram aqueles ingleses que estavam lá? Aqueles ingleses que estavam lá eram os antigos romanos. Romanos, ok. Mas os romanos continuaram lá? Foram para os Estados Unidos também. Isso, que troço todo. Os romanos não estavam mais na Inglaterra. Tá? Então vamos lá. Mao Tse-tung. Quando fala em genocídio, todo mundo fala Hitler. Hitler matou 6 milhões de judeus. Mao Tse-tung matou 50 milhões de chineses. Muito mais. É muita coisa, né? Quantas vezes vocês caem em 50? 8 vezes. E ele não é o maior genocida. E a mídia diz que o maior genocida. Não, o índio é nem africano. Então, quando Mao Tse-tung assumiu o poder, você ouviu falar disso? Não, porque era a época da... Olha o Giovanni, olha quem aqui, Giovanni. Vem como vai. Eu quero um só. Não, mas o Giovanni... É o caçula. A tia Regina, E a a tia Margarete, a mamãe Sônia, e o tio Guilherme. O tio Guilherme trabalha lá na... Quanto você tem? Quantos? Tem ele e o Vitor. O Vitor daqui a pouco vai chegar e vai direto lá no... Não, dois. Ele Então, Mao Tse-tung, quando ele assumiu o poder na China, ele fez uma limpeza. Tá? Então, Ele tirou os viciados. ele mandou fechar as casas-sonhos, acorrentar e tacava fogo. Com todo mundo dentro. Nossa. Com todo mundo dentro. Ele simplesmente fechava a porta e tacava fogo. Para ele, viciado não tinha recuperação. Você vai gastar dinheiro com viciado? A China tem tanta gente. Porque qualquer cidadezinha lá tem 300 mil habitantes. Né? Então, ele fechava a porta, botava e tacava fogo. E aí as pessoas Com todo mundo dentro. Então, ele mandou matar todos os traficantes de ópio. Todo mundo. Viciado ópio, morto. Entendeu? Então, morreram 50 milhões de pessoas. Viciado bom é viciado morto. Ok. Traficante bom é Então, traficante eles morto. entraram no mundo espiritual em massa. E E quem
Agora vamos lá. Afinidade kármica, essa coisa toda. Quem são os responsáveis por esses drogados? Os ingleses, os americanos, que são os antigos. Que são os antigos. Não é você. Quem? Se você é o corruptor, você tem que lidar com corrupção. Lógico. Lei da causa. Então, eles migram para onde? Os Estados Unidos. Então, mal você começou a assume o poder quando? 30, 40, 30, né? 40. Então, eles migram para onde? 60. E nascem 50, na década de 60. 50, não, Na década de 60 eles terão 17 anos, 18 anos. É a ligação certinha. Quando começa o boom das drogas? Na década de 60. E olha que interessante que você se lembra quando os Beatles encerraram o grupo, foi em 69 ou 70, né? Em 69 começou, né? Aí eles, o que o John Lennon falou? E o sonho acabou. Não pode ser uma referência, nem ele sabe disso talvez, uma referência à casa dos sonhos. Quem é que tem que recuperar esses doentes? Estados Unidos. Estados Unidos, que São os antigos romanos. Sim. Entendeu? Sim. Então migraram para lá e o fundo já não tem nada a ver com rock and roll, porque a pílula está em toda parte, não foi lançado nos Estados Unidos. O Canadá está do lado ali, mesmo background, mesmo estrutura histórica, mesmo tudo, e não tem. Você está entendendo? Sim. Então, aqui no Brasil também tinha rock and roll, tinha filho, tinha tudo. Eu acredito muito nessa parte de causa e efeito. Tá? Então, por isso que na análise do conhecimento você tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração os 5 princípios da doutrina, né? Isso, que é Deus, imortalidade da alma, então, reencarnação. O que adianta você ser espírita e quando você faz uma leitura histórica, você lê como materialista? A causa da riqueza, não sei o que lá, é a mais-valia, isso e aquilo. Fala sério. Pensa um pouquinho, que mais-valia, que história é essa? E a reencarnação? Aí você fala assim, nós somos responsáveis historicamente. Quem disse a reencarnação? Pensa bem. Quer dizer, eu fiz alguma coisa para os negros, agora eu tenho que pagar? Que história é essa? Você está entendendo? Então, você fazer uma leitura dessa, fazer um discurso comunista sendo espírita. O que é mais-valia? Para alguém ganhar dinheiro, tem que explorar outro alguém. Soma o que de riqueza a gente está produzindo. Essa história de mais-valia é fantasia, não existe negócio de mais-valia. Tá? Isso é uma forma de você ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Você trabalha, mas eu quero seu dinheiro para mim. Mas você botou torneira de ouro. E daí? O que você tem a ver com isso? Você quer torneira de ouro? Pô, você ganhou o seu dinheiro? Trabalhou? Roubou de alguém? Não, é seu, então bota a torneira onde você quiser. O problema é seu, meu jeito que você quiser. Tá entendendo? Eu tenho que tirar a sua torneira para dividir. Não acredito. É o comunismo, né? Você está entendendo? Agora, as relações sociais não são justas, não. Mas a nossa sociedade é, porque cada um tem o que merece. Cada povo tem um governo que merece. Então você não acredita em Deus, acredita? Essas diferenças são. Sem dúvida. Então, foi o que o Andrei falou conosco aquele dia, né? Cada povo tem o governo. Sim. Agora, na soma geral das coisas, nós estamos progredindo. Que é a lei do progresso mesmo. Então, uma coisa boa. Agora, então, as relações sociais são justas? Não. Mas a sociedade não todo, sim. Porque se você está nessa posição, é porque é o que é necessário para você crescer. Tá? Agora, você tem a obrigação de lutar para que isso não aconteça. Então, se tem um homem abusando de uma mulher, você tem o dever de lutar para que isso não aconteça. Mas se aconteceu com ela, tá? É porque Deus existe e há circunstâncias para isso acontecer. Ninguém está por acaso numa situação como essa. Tá? Isso significa que você tem que deixar o cara assim? Não. Porque você não é responsável só pelo mal que faz, pelo bem que deixa de fazer também. Tá? É a 642. Então, por exemplo, você está no metrô sentado, aí vem um skinhead, começa a abusar de uma mulher grávida com a criança no braço. Você não faz nada. Você fica alienada. Entendeu? Isso é pusilanimidade. Então a criança cai e bate a cabeça. Você é responsável. Mas eu podia morrer. E daí? Morre como homem. Tá entendendo? Essa não é a verdadeira vida. Deu para entender? Sim. Agora, aquilo aconteceu com aquela mulher, porque havia uma contingência passada para acontecer. Mas o fato de você não fazer nada é problema seu. Entendeu? Tudo bem que ela estava na circunstância assim, mas você tinha que ter levantado e intervisto. Entendeu? Tentado ajudar, né, pelo menos. Então as relações sociais são injustas, mas a soma geral é justa.
Porque cada um tem a mãe que merece, cada um está na situação que merecia, tá? Porém, é sua obrigação lutar para que isso não aconteça mais no futuro. Ô, Anete, só mais para onde o Brasil encaixa em todo esse contexto, a gente vê as problemáticas de todo o povo e a lei da ação e reação interagindo, é aqui que se faz, é aqui que se paga, né? Que haja câmbio. Mesmo que seja na reencarnação. Mesmo que seja na Olha só, aí que o Brasil encaixa. não é assim, olha só, aqui se faz, aqui se paga. Vamos lá. Você é professora e tem uma classe de alunos. Você faz a prova para todo mundo se ferrar? Não. Você faz a prova para todo mundo tirar 10. Se você ensinou direito, você espera que, se todo mundo aprendeu, vai tirar quanto? Notas boas. Então, se um não estudou, foi porque não quis, aí vai tirar nota baixa, que é um problema dele. Você está entendendo? Então, a gente não veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para aprender. Se você aprender, aprender. Não precisa passar por sofrimento, não. Quem diz? Você está confundindo justiça com vingança. As pessoas não conseguem. Não vai tomar um tiro, mas ele deu, tem que tomar um. Cadê Deus que não vê? Como é que está se divertindo assim? Gente, esse mundo não é real, a gente está na Matrix. Você sabe que eu pensei já muitas vezes. Isso é Matrix, então nada disso é real. Você não morreu, não cortaram seu pescoço, nem nada disso. Tá? Isso aqui é uma realidade virtual. Se você pensar assim, faz mais sentido, não faz? Com certeza. Muito bem. A realidade espiritual é imperecível. Então isso aqui é Matrix, tá? Então é de brincadeirinha, isso aqui não é real. Você não vai morrer mesmo. É um cenário temporário que você está atuando. Mas eu estou sofrendo, sim, você acredita que está sofrendo, por isso você sofre. Se você parar de acreditar, não sofre mais. A física quântica já provou. Verdade. Anete, tem uma pergunta que essa pergunta eu separei para você, né? E eu estou até um pouco aflito, porque senão o tempo passa e eu não consigo fazer. Que eu vou mudar um pouquinho de assunto. Que tem um psicólogo espírita, talvez você o conheça, que é o Rossandro Klingen, lá de Campina Grande. Ele é do movimento espírita de lá. Então teve uma palestra... Que escreveu, porque eu sou ruim de nome. Eu não lembro se tem livro, né? Mas tem uma palestra que eu assisti dele, e ele fala que o ser humano, os 3 principais medos do ser humano são: primeiro, não é o medo da morte. Segundo, não é o medo da morte. Em terceiro lugar é o medo da morte. Aí, em segundo lugar, medo de barata. E em terceiro lugar, e em primeiro lugar, medo de falar em público. Então, eu gostaria que você discorresse sobre o tema. Você tem 40 minutos para falar. Ave Maria. Olha só. Um problema sério que a psicologia tem hoje é que a psicologia não tem uma identidade. Por exemplo, a física. Você sabe a história da física, sabe direitinho, você sabe as partes da física, e a estrutura da física é uma só. Psicologia. Quem segue a Gestalt não segue a psicanálise. Quem acredita na psicanálise não acredita em Gestalt. Quem é de Você tem 5 escolas diferentes, muitas vezes opostas, com crenças totalmente distintas. E tudo isso é psicologia. Tá? Então, a psicanálise é uma teoria psicanalítica, mas tem gente que se comporta como se fosse religião. Tá? Então, você não tem uma unidade. Então, para o pessoal comportamental, a origem dos motivos do homem é um. Já o pessoal da psicanálise é outro totalmente diferente. Aí você tem um terceiro, que são os humanistas. Então, quer dizer, cada um deles acha que a motivação humana é diferente. Então, você, quando está levantando essa hipótese, está seguindo quem? Deu para entender? Bom, hoje em dia, a psicologia está perdendo um espaço enorme. Primeiro porque as pessoas, elas não querem esperar 10 anos para obter resultado no dinheiro que ela gasta, né? Você não quer comprar o barco para o seu psicanalista, quer? Sustentar a família dele, filho, faculdade e tudo. Você quer? Eu tenho medo de avião. Eu quero resolver o meu problema agora. Estou pagando. Ah, mas é uma coisa complexa. Sim, mas eu quero viajar de avião e eu quero resolver o meu problema. Então hoje está ganhando espaço as chamadas terapias assim, não muito ortodoxas. Entre aspas, alternativas. Alternativa não, porque elas têm alguma parte, são as neurolinguísticas.
Você está entendendo? Aí você tem a neuroplasticidade, aí você tem uma série de outras. E você tem a terapia focada em soluções sumárias. Que é o seguinte, você tem fobia disso, vamos tratar e tal. E aí você melhora. Então, você quer um negócio, um retorno imediato. Você não quer resolver sua crise existencial, você quer parar de ter medo de barata, ou você quer parar de ter medo de avião. E funciona. E é eficaz. E qual a explicação? Enquanto a pessoa se apega a modelos ultrapassados, deixou de ser cientista para ser religioso. Porque a base da ciência é a matemática. Entendeu? É lógica, né? Então, é estatística. Então, o que diz que uma coisa é eficaz ou não são os resultados objetivos, que você mede usando desvio padrão, aquilo que você aprende, bioestatística, etc. Então, quando você se prende a modelos por motivos de antiguidade ou de ritual, deixou de ser ciência para ser o quê? Quem é que faz isso? Religião. Tá? Então, baseado em que você afirma isso? Qual a estatística que você tem? Perguntou para quantas pessoas? Fundamentado em quê? Em teses psicanalíticas? Se você tese psicanalítica baseada em uma teoria, tá? Qual a diferença entre teoria, tá, e realidade científica? E lei? Por exemplo, você tem lei da gravidade e teoria da relatividade. A relatividade é um modelo teórico. Então, quando você está falando em física, por exemplo, você cria uma hipótese. Ou seja, você pensa, o motivo disso acontecer é tal coisa. Você pode inventar a hipótese que quiser, certo? Mas para ser uma hipótese científica, ela tem que obedecer certas regras. Bom, para você transformar essa sua hipótese numa teoria aceitável, você vai ter que demonstrá-la matematicamente. Você vai ter que criar um modelo matemático em que aqueles fenômenos que você diz que vai acontecer, aconteçam dentro desse modelo. Se você conseguir criar uma equação matemática que preveja os fenômenos que você diz que vão acontecer, beleza, tem aqui uma teoria. Vamos testar. Aí você começa. Então, se tal coisa acontecer, então tal coisa vai acontecer em tanto tempo. Beleza, aí começa. Aconteceu. Caramba! Aí publicou uma teoria cosmológica que fulano apresentou, porque ele tem uma equação que fundamenta e ainda demonstra matematicamente. Porém, não há uma lei, né? Por quê? Vai acontecer sempre? Todos os fenômenos vão estar dentro da sua predição? Não. Tem alguns que falham? Então, talvez ela não seja a explicação, mas é a melhor que nós temos agora. Dá para prever certos fenômenos? Dá. Então vamos usar a teoria da relatividade cosmogônica que você criou até que apareça uma coisa melhor. Como, por exemplo, a lei da gravidade, que funciona como? Deu para entender? Então, quando você diz que uma coisa acontece, e vai acontecer e sempre acontecerá, é uma lei. Eu acho que isso vai acontecer, eu sinto que isso acontece. Tá? Então você diz que o inconsciente existe. Cadê ele? Tá? Você pode mostrar onde ele está? Sem sombra nenhuma de dúvida, todo mundo tem igual? Está no mesmo lugar? Você pode prever o que vai acontecer? Não. Então é um modelo teórico. Se o inconsciente existe, se ele é responsável por isso, por aquilo, por outro, e se tal coisa acontece, então vai acontecer isso. Está funcionando. Então, vai levando. Mas funciona sempre? Não. Por isso é uma teoria. Então, ele funciona em algumas situações, em outras não funciona. Aí você vai para Gestalt. Não, aí também funciona legal nesse aqui. Não, mas aí é melhor... Você já notou que ela não funciona para todo mundo? Tá? Então, são o quê? Modelos teóricos. Agora, dor de cabeça, por exemplo, pressão arterial, tudo isso é real, palpável. Então, você tem dor de cabeça porque você está tendo insuficiência cardíaca congestiva e podemos prever o que vai acontecer? Nós temos um modelinho que encaixa direitinho. Então, a gente sabe o motivo da pressão arterial dessa alteração? Fisiopatologia. Exatamente. Então, é a lei do quê? Tá?
constituição dos fluidos, aqui tem uma série de leis, a termodinâmica, essas coisas, tudo é lei. Não interessa em que área do mundo você quer trabalhar, a termodinâmica continua funcionando. Em biologia funciona assim, em física funciona, em química, escolha o que você quiser. Até em carburadores, a lei da termodinâmica continua valendo. Então é a lei da termodinâmica. Tá? Lei da conservação da energia, da conservação das massas, aí começa, escolhe o que você quiser. Vamos para a biologia, funciona? Sim. Para a química, física, o que você quiser. Aerodinâmica, está sempre ali assim. Você pode usar a mesma equação, tá? Muda só os valores, mas é a mesma. Então, por exemplo, quando você trabalha na pressão arterial, você está usando a mesma equação que o cara que vai fazer um foguete vai usar. Tá? Ah, mas ele está trabalhando com óleo, com hidrogênio líquido, e você está trabalhando com plasma. Sim, mas continua. Deu para entender? Agora, funciona com ela. Com ela não funciona. Que lei é essa? Você está entendendo? Você faz tudo igualzinho. Faz um modelo igual. Não prestou. Por quê? Porque ela é chata. Devia ter encaixado. Ela que não quer. Aí você tenta forçar a barra para a coisa encaixar. Isso é ciência? Isso é jeitinho. Tá? Tem freudiano que é religioso. Freud fez sacações incríveis. Não significa que tudo que ele disse está certo. Ele tinha transtornos comportamentais. Aí ele força a barra. A gente sabe que isso afeta. E aí por aí vai, com uma série de fatores. Então vamos lá. Quais são os critérios de avaliação da realidade? Critério de avaliação da realidade tem nada a ver com filosofia, né? Toda vez que você olha a realidade, você vai tentar traduzir ela, tá? E você vai usar 3 parâmetros, sempre. Ou uma coisa é verdadeira ou é falsa. Ou isso é manteiga ou isso não é manteiga. E você vai tentar me explicar por que isso é manteiga ou por que isso não é margarina. Deu para entender? Então, o primeiro, tá, parâmetro de avaliação da realidade é verdadeiro ou falso. Segundo, depois que você identifica o que é, o que não é verdadeiro ou falso, faz uma série de afirmativas. Isso é um bule, isso é café, isso é queijo, presunto, tal. Chegamos à conclusão, se é presunto mesmo, não é, tal. Resolvido o problema. Ok, é bom ou ruim? O segundo parâmetro é ético. Então uma coisa ou é verdadeiro ou falso, ou é boa ou é ruim. E o terceiro parâmetro, bonito ou feio? Bonito ou feio. Então, é o critério cognitivo, ético e estético. Tá? Então, toda vez que a gente está olhando a realidade, a gente está fazendo esse julgamento. Isso é mentira. Não, mentira. Não, isso é ótimo, é horrível, lindo, amei, detestei. Sempre que você está olhando a realidade, você está fazendo esse julgamento de valor. Tá? Verdadeiro, falso, bom, mal, bonito, feio. Tá? Porém, para você emitir esse julgamento, você tem que ter critérios. Tá? Se você é espírita, quais são os seus critérios de avaliação da realidade? Os parâmetros a gente já sabe, mas quais são os critérios? Existência de Deus. Poxa, isso faz diferença? Muita diferença. Segundo, imortalidade da alma. Pô, a diferença fica pior ainda. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Com isso, muda a história, muda a sociologia, muda a antropologia, muda tudo. Tudo que você achava que era, não é mais. Por causa da comunicabilidade dos espíritos. Reencarnação. Aí pronto, aí que estragou de vez. Acabou aquela tábula rasa que você vai preencher, acabou esse negócio de genética, acabou tudo. Presta mais nada. Tudo que você acreditava de Mendelssohn, Mendel dançou, Darwin dançou também. Ele ainda existe, porém a nossa avaliação fica diferente. Tá? E por último, evolução. Lei do progresso. Que é a pluralidade dos mundos habitados, que na verdade é a lei da evolução. Isso. Então, com esses 5 princípios, toda a realidade fica diferente. A história que o espírita vê não é a história que o materialista vê. A biologia que o espírita vê não é a biologia que um materialista vê. A física, a química, nada é igual. Tá? Por quê? Porque seus critérios de avaliação da realidade são distintos. Tá? Então, quando você olha a realidade, você vê um negócio. O materialista olha aqui totalmente diferente.
Por quê? Porque um é mais inteligente, um é burro, nada a ver. Tudo espírito, mesma coisa, mesma característica. Não tem preferência de lado a lado. É que a forma com que você olha é diferente. E a forma com que você olha define o que você vê. Então ele olha, só vê desgraça. E você vê a oportunidade. Agora, desgraça e oportunidade são palavras totalmente distintas. Por quê? Porque desgraça é uma coisa ruim. E oportunidade é uma coisa boa. Então você olha a desgraça e diz, que beleza! E o outro, mas que diabo, você é maluco? Olha só que imundícia, que... E você diz, não, mas ó... É que nem você vê um grupo de pessoas olhando as avezinhas ali. E os caras vendo frango assado. E o moleque vendo o avião, vendo a termodinâmica. Deu para entender? Os dois estão olhando, mas estão vendo coisas diferentes. É a ótica. Então, mas isso que eu te coloquei dos 3 medos, né, que estão... Vamos supor, né, que a pesquisa foi feita com a metodologia correta, que o resultado estatístico foi esse mesmo, né? Aí seria o primeiro medo de falar em público. Aí o segundo medo de barata. E o terceiro medo só que é o... Bom, estamos falando de ingleses, de franceses, de italianos, de caribenhos. Muda tudo, né? Mundo ocidental, oriental. Deu para entender? Essa pesquisa pode ser que tenha um direcionamento mais para o ocidente, né, por exemplo. Tudo é uma questão não. Background católico ou protestante? Tá? Baseado no que, né, que ele fez. Deu para entender? Sim, sim. Então, por exemplo, quando o furacão Katrina destruiu a Louisiana lá, em volta, a venda de armas aumentou 1000%. Todo mundo se armou para receber os refugiados. Quando Petrópolis desabou inteirinha, morreu 2.000 pessoas, aquela coisa toda, o que aconteceu em volta? Tudo que era água, cobertor, foi em tal volume que sobrou. As pessoas mandaram tanto que não tinha como chegar lá. Aí não mandem mais nada, para, não mandem mais nada, não tem, e não até tem como. hoje tem gente que não recebeu Não tem. Gente, pô, olha só. Nem posso. Água, cobertor, roupa, montanhas incalculáveis. Toda a casa. Não tinha como ter acesso mais. Você está entendendo? Os recursos governamentais, sim, mas eles sempre roubaram. Agora, quando aconteceu, eles tinham mais água do que eles tinham para consumir. Entendeu? Cobertor, roupa. Não tinha gente para usar tanta coisa que recebeu do Brasil inteiro. Então, quando todo mundo viu que aquele uma desgraça, saiu todo mundo no supermercado para comprar água, comprar coisa e mandar para os refugiados. Então, o brasileiro é hostil com os desabrigados? Não é. Então, quer ver uma coisa que não pode... A espírita não põe a mão no bolso, é mentira. Tá? 1/3 da ação social do Brasil é bancada por espírita. E nós somos menos de 11% da população presa. E esse 1/3 não usa nada do governo? Sim, é uma coisa ou outra. Nós vamos lá. Quantos centros espíritas você conhece? Tá? Todo mundo recebe verba do governo? Não. Todos que eu conheço não recebem. Então vamos lá. O que esse inferno tem um enxovalzinho, tem um abrigo, tem um troço, é ou não é? Mesmo que seja um enxoval, tem. Uma pipoca qualquer, tem um negócio, é um... E o dinheiro vem de onde? Você está entendendo? Agora soma. Mas tem a pastoral do menor. Dinheiro do governo. É onde? Quantas ONGs? A pastoral do menor? Tudo do governo. Bolsa Família. Porque, a impressão que eu tenho, a mortalidade infantil no Brasil, ela diminuiu, né? Sim. E diminuiu graças a um trabalho bonito da pastoral da criança, ou é exagero meu? É o que eu falei. Matemática é muito importante. Matemática significa gastou tanto, teve tanto de resultado. Não tem jeito de aparecer ou diminuir. Você está entendendo? O que você investe é proporcional aos resultados obtidos. Tá? A mortalidade infantil você vê em todas as partes do mundo. Tá? A gente ainda tem por causa da corrupção. Se não tivesse corrupção, meu filho já tinha acabado há muito tempo. Já tinha, com certeza. Tá? Ainda há exploração do homem pelo homem. Por quê? Corrupção. E tecnologia não falta.
tá? Ah, tem um monte de técnica do sushi, foi na Holanda, não biboca, tudo é aproveitado. No Japão a produtividade é enorme. Você acha que não tem dinheiro para comida para o povo? Tem. É especulação. Você prefere queimar um negócio ali para aumentar o preço. Você está entendendo? Seu interesse não é alimentar o povo, seu interesse é ganhar dinheiro. Então tem feijão de mar, vamos queimar aí. Vamos jogar tomate aos porcos. Para aumentar o preço. Leite, lembra que jogaram aquele leite, um monte de leite fora para subir o preço, gente? Galinha queimando galinha. Entendeu? Então, isso é uma Na verdade. minha cidade jogava cebola, né? Cebola na... Então comida é commodity. Então quando você transforma comida em commodity, falta dinheiro, falta espaço, falta o quê? Está entendendo? Por exemplo, doenças. Doença da lucro. Um lucro enorme. Comentávamos isso hoje, né, doutora Nete? Pensa bem. Doença. Já pensou se acaba com a gripe, o prejuízo miserável que vai ser? Das empresas farmacêuticas. A indústria farmacêutica, nós sempre falamos disso. Então fala sério, tem algum interesse em curar a doença? Acho que a palavra até é bonita, não fala em curar. Ela percebeu tanto a empatia. Entendeu? Então, curar é um mau negócio. A Sônia, ela é homeopata, né? Então tem muitos tratamentos que ela faz, o remedinho lá, quanto que custa? Não custa R$10, né? Falando paulistanamente, Custa caro pra de caramba. maneira paulista, não custa R$10 o remédio. Nova Era, R$34. Industrializada, ela foi ferrenha contra os homeopatas. Fizeram até programas na Inglaterra, aqui no Brasil, no Fantástico. Quero que alguém prove que uma gota no oceano pode curar tal doença, né? Eles fizeram uma propaganda negativa, de cunho negativo, para desmoralizar. E claro que não conseguiram, porque isso acabou indo. Queriam provar que realmente sarou com a homeopatia. Mas eles jogam pesados e são caríssimos. Eu tenho pessoas que trabalharam em indústria farmacêutica e eles ficam bobos. Assim, olha, um comprimido para a indústria não custa menos de R$1. Eles vendem, às vezes, drogas caríssimas para doenças mais, digamos, delicadas, difíceis controles. Às vezes é 700, 8 mil reais uma cartela de comprimido. Ele fala, não sai o custo de... Mas eles falam que é o preço da pesquisa, de ter conseguido descobrir o que pode fazer. Né? Eles agora, por exemplo, o avanço de várias áreas tecnológicas é muito grande, a medicina não. Por exemplo, tem um projeto de nome. Você viu algum trabalho? Não chama nada. Você ouviu falar de alguma coisa? Como é que pode não publicar nada nesse tempo todo? Já faz 5 anos. Não tem Será que não descobriram nada? O que tiveram nenhum conhecimento? Você está no trabalho com bons cursos. Se é interessante, eu banco você, não pode publicar, é meu. Eu compro. Pensa bem, você é estudante, ele está te pagando uma grana preta, você pega e vende. É você negócio. Se for trabalhar, você não vai ganhar aquilo. Essa aí 10 anos. Você está entendendo? Então, eles são donos, então a pesquisa não sai. Por quê? Pensa bem, você está estudando uma enzima. Se você ouvisse o que ele estudou sobre o catalisador, você já estava mais adiante. Lembra que antigamente todo mundo trocava? Então, fulano, aí publicava, aí você via, caramba, agora a sequência. Aí você juntava, o cara estava do outro lado fazendo isso, e olha só, olha, você está trabalhando em enzima, você está trabalhando em catalisador, vamos juntar o negócio? É verdade, e acabava... Teve um congresso, lembra? Congresso de Física, o primeiro que teve em 1913. Tem a foto de todos eles, né? Os caras começaram, foi dali, o mundo inteiro mudou. Foi uma... Juntaram, se eu estou pesquisando tal coisa, você... emendaram. Quando terminou, o universo mudou. Tudo mudou, ficou tudo totalmente diferente. Juntaram cada um seus conhecimentos. Então, e vê esse Congresso de Medicina assim. Quem é que patrocina o Congresso de Medicina? Entendeu? Sim. E qual é o tema? Vê se tem alguma bioquímica, alguma coisa assim. Não. Se tem, é o remédio tal. Você não tem mais fisiologia. Agora, não tem mais nada de fisiologia para aprender? Não, nos congressos de câncer, simpósios que a gente participa, a NET não tem uma mesa de psicologia. Entendeu? O paciente não é só o corpo, né? Ele tem um ser pensante dentro de si, né? Olha, eu fui para a Inglaterra e eu tinha uma agenda muito apertada. E eles perguntaram se eu queria fazer um passeio. Aí eu só posso pedir um negócio? Então eu gostaria de visitar o memorial do Projeto Genoma.
que eu tinha lido, que eles tinham inaugurado, que eu queria assistir. O que é o memorial? Eles fizeram um modelo do DNA, né, uma escultura grandona, e aí você pode ver os pedacinhos todos linda de morrer, né, eu vejo. E eles pegaram e imprimiram em papel o DNA. Tá? São 177 volumes, mais 1.600 páginas, tipo 8, de um lado e de outro. E botaram estantes assim, então você tem os volumes todos assim, tá? Com numerado direitinho, nas estantes, assim, em volta da escultura. E tem um terminal de computador, que você digita lá, cor dos olhos. Aí ele diz, volume tal, página tal, não sei o que lá. Aí você vai lá e vê a sequência de DNA que é responsável. Cara, eu queria tirar foto, né? Aí você diz fibrose cística. E aí vai lá, é um erro de 4 letras que vai dar fibrose cística. Então você pega lá aquelas coisas todas e ele vai dizer, página tal, sei que, aí você vai lá e abre. Então, você tem um problema genético, você tem hemofilia. Aí você vai lá, volume 7, página tal, está aqui. Você tem um erro nessa sequência de letras, por isso é hemofílico. Entendeu? É lindo. Ok, aí eu queria visitar. Mas aí estava em reforma do negócio, mas eu entrei em contato com o pessoal, né? Para saber, pode ver o que vocês estão fazendo. Aí o projeto Genoma levou 10 anos. Já tem 5 que terminou. E aí, ele disse o seguinte, se a gente começasse hoje, levaria 6 semanas. Com a tecnologia, lembra? Então, um computador, há 15 anos atrás, era o quê? Uma carroça, praticamente. Então, e foi nesse computador, aquela montanha de computador, que eles foram fazendo sequenciamento. E hoje é Tera, né? Então, agora você entende. Ok. Acabou o projeto Genoma? Não, ainda tem. O projeto seguinte é o projeto Genoma Câncer. O que é o projeto Genoma Câncer? Eles estão recebendo amostras de toda parte do mundo para eles mapearem a sequência genética, para saber que tipo de erro genético dá origem àquele tipo de câncer. Então você tem um câncer diferente, linfático. Então eles tiram uma amostra e mandam para lá e eles vão então fazer análise genética para ver o que está errado. Qual página do livro, qual sequência que deu origem àquele câncer específico. Então o nome disso é Projeto Genoma Câncer. Então eles querem fazer um banco de dados com todos os tumores conhecidos, em que você vai saber que tipo de alteração de DNA dá origem àquela célula tumoral. Ok, que legal, um projeto muito bacana. Já pensou quando você souber tudo? Você vai ter uma ideia exatamente. E quanto tempo? 25 anos. Poxa, porque é muito complicado? Não, estamos usando os mesmos computadores do projeto Genoma original. Pensa bem. Pensa bem. Por quê? Porque não tem investimento. Você está entendendo? É que aqui no Brasil, os investimentos são tudo estatal, né? Os centros de pesquisa são as universidades públicas. No resto do mundo não é tudo privado. Tá? Então pesquisa é tudo privado. Educação é tudo privado. Aqui que não é. Então aqui você tem uma certa liberdade, não está atrelado a interesses comerciais diretamente. Tá? Lá não. Lá só vai fazer aquilo que está prevendo um tipo de retorno financeiro. Então não há interesse em curar isso. Então, nada ligado à melhoria de desempenho. Então, o interesse é resistência, soldado, governo, coisa assim. Mas quer dizer, a gente já tem informação e tecnologia para fazer o quê? Poxa, a pessoa a gente erradica as doenças genéticas? E não estou falando de 100 anos, estou falando de 5 anos. O investimento adequado, 5 anos. Você vai ter uma terapia genética. Acaba com a fibrose cística. Pensa bem. Só eu acabo um monte de doenças. Tem até projetos de fazer o indivíduo recuperar o sistema neurológico paraplégico. Como que não dá? Pensa bem, sem dinheiro. E quanto dinheiro está jogando fora? Será possível que falta dinheiro? Eu fiquei deprimida quando eu fiquei assim. Fiquei uns 4 dias, meu Deus. E eu comecei a acreditar nessa transição planetária, né? Quer dizer, nós acreditar nessa transição planetária. Porque quando fala transição planetária, a pessoa só fala de catástrofe.
Ah, vai ter terremoto, vai ter isso. Não. Pensa bem, com o que a gente sabe hoje, a gente transforma o planeta Terra num Éden. Imagina, aumentando a imunidade, eliminando bacteremias, eliminando viroses. Pensa bem, você trabalha com o sistema imunológico e que a pessoa fica imune. Elimina. Pensa bem, não vai ter gente gripada. Olha, não vai ter gente com dor, resistência a doenças, produtividade de alimentos. Ah, mas já faz. Não é nada, gente. A pessoa, vamos lá, carro, tá? Não poluente, já tem. Tá? Por que não fez? Porque a indústria automobilística vai lá e compra. E segura, a patente é minha. Não vai produzir. Por quê? Motor a água, né? Vamos lá, energia solar. Por quando o pessoal fala de energia solar, energia solar serve para esquentar água? Não, energia solar serve para você botar tudo aqui. E qual é o custo? Me diga, qual é o custo que você tem para a natureza de usar bateria solar? O sol que aparece no Vai ter o gasto de você fazer a tecnologia, tudo acabou, não vai queimar óleo, não vai... Gente, já existe. Por que não estamos usando? Ah, porque investiu muito naquela agora, eles têm que recuperar o lucro, mas quanto tempo? A ponte Rio-Niterói, quanto tempo de pedágio para a ponte dá para com o dinheiro que ganharam, dá para fazer 100 pontes de Rio-Niterói. Nossa, pedágio. Então, não tem nada a ver com recuperar o dinheiro. Você está entendendo? Você tem um amigo homeopata, né, que você faz uma referência dele que é muito legal, né? Ele faz perfil psicológico das doenças. Perfil psicológico relacionado com as doenças, né? Isso, não, com 3 doenças. Ah, só com 3, só com essas 3, né? 3. Você não quer ter câncer, não tem a mágoa nem ódio, né? Isso. É que a gente está sendo simplista, né? O trabalho dele é mais, ele fazia o perfil psicológico, tá? E a doença que a pessoa tinha. E fazer uma previsão. Por exemplo, ele pegava alguém, fazia um perfil psicológico e quando você ia ver, culminava aquilo. E aqueles que se curavam são aqueles que saíram daquele padrão de comportamento. Daquele padrão de comportamento, né? Então é o... Mágoa, ódio, orgulho e ciúme. Mágoa e ódio, câncer. Mágoa, ódio, câncer, orgulho... ciúme, problemas renais, orgulho, processo reumático. E quando fala problemas renais, não é só cálculo. Varia, né? Porque não é um sentimento só, é uma coisa mais geral, sim, né? Doenças renais de maneira geral. Sim. Se você não é ciumento, artrose, não, se você não é ciumento, você não tem afecções renais. Pode ter problema. E a artrose? Orgulho, né? Artrite. Artrite, reumatismo. Processo inflamatório, orgulho. Se você não é orgulhoso, você não faz processo artrítico. É isso. Bom, confesso, quando eu vi a primeira vez, peraí, já é também. Viagem. A NET já. O ano não está exagerando, não. Está exagerando, não, tal. Agora, por exemplo, quando ele falou a primeira vez, era uma coisa meio psicológico, né? Ele fez estatística, fez avaliação. Mas agora não, né? Agora você tem uma fundamentação objetiva, né? São os neuropeptídeos. O que acontece? Só para vocês. Sempre a gente ouviu falar de uma relação entre processos emocionais e transtornos físicos, ok? Uma das coisas primeiras que a gente descobriu é a relação entre estresse e sistema imunológico. O sistema imunológico é muito sensível aos estados emocionais, ok? Mas achava assim, que era cortisol, excesso de atividade, excesso de batimento, adrenalina, não sei o que, coisa desse tipo. E achava que era um resultado metabólico. Então, se ficava estressado, libera muito cortisol, adrenalina, suprarrenal, não sei o que lá. Os catabólitos vão dar alteração qualquer inflamatória. Supunha que era, né? Bom, agora não é. Agora, o que são os neuropeptídeos? Os neuropeptídeos, ou peptídeos neurais, né? É a união de determinada sequência de aminoácidos que são produzidos no tálamo e hipotálamo e pedaços de estruturas orgânicas que estão nas sinapses. Então, por exemplo, quando você se sente uma vítima, tá? É o processo de vitimização. Você tem uma química cerebral.
essa química cerebral se associa a uma sequência de aminoácidos. E ela se derrama na corrente sanguínea a partir do hipotálamo. E eles descobriram que todas as células corporais têm terminais para esses neuropeptídeos. Então, quando você sente uma vítima, seu fígado sente uma vítima, seu rim, seu baço, tudo. Tá? E dependendo da intensidade desse processo hormonal, desse processo emocional, os seus órgãos vão ter comportamentos distantes. E as células que têm o maior número de terminais para esse neuropeptídeo são as células imunológicas. Então, a gente achava que elas eram inteligentes, elas são, porque elas respondem da mesma maneira que os neurônios respondem aos processos químicos cerebrais. O nosso sistema imunológico faz isso quimicamente falando. Então, não é o resultado indireto de um procedimento biológico, é o resultado direto de uma informação neural. Então, o cérebro faz e todo o seu corpo reage. Só que no mundo maior. A casa mental. André Luiz chega e diz, e descreve exatamente isso. Lembra? Só que a gente imaginava que era fluido, que era não sei o que lá, magnetismo. Não! É exatamente o que ele diz. Derrama na corrente sanguínea e atinge as células, seus pensamentos. Fisicamente. Tá? Então, em 2007, tem uma pesquisa que fundamenta André Luiz, de 30 a 40. Vicia, né? As células acabam se viciando nesse. Sim, você tem receptores, você liga, ela tem uma resposta automática, chama-se automatismo cerebral. Automatismo, que é um órgão mais sensível, não são as cabeças, você só estômago, outros são o intestino. E aí, a água mole, pedra dura, tanto bate até que cura. Começa com uma gastrite, que evolui para uma úlcera, e no fim você acaba combinando com câncer. Sim. Pensa bem, as células, para você ter um câncer, pensa bem, você tem uma série de mecanismos de controle, é muito mecanismo. Então você tem lá o núcleo, aí você tem uma sequência de menos que você está lendo, aí ele vai lá e começa a ler, pá. Então vai ao RNA e faz a leitura. Aí ele leu, não deu certo. Ele não deu, aí vem o transcriptado e tenta consertar, né? Não conseguiu, apoptose, suicídio celular. Não deu certo, vem um macrófago e come. Começa a ter câncer. Todos esses mecanismos têm que falhar. Primeiro, tem que falhar o DNA, a sequência, e eles estão sempre se replicando, você sempre joga fora, faz novo. Tem que falhar o que conserta, tem que falhar o que reconhece o erro, e tem que falhar o seu macrófago. São 4 sistemas de defesa que tem que falhar. E falha todos em massa. Porque falhar uma, tudo bem. Todos nós temos células cancerígenas. Toda vez, nós estamos produzindo célula de câncer todos os dias. Você comeu um corante aqui, comeu um conservante ali, raio ultravioleta aqui, você está pesticida, tem uma porcaria de coisas. Tá? 4 e maciço. E não é só isso, a turma tem que crescer, tem que consumir seus recursos. E com uma supremacia enorme em cima dos outros, fala sério. Só de caso pensado. Então o nome disso é suicídio. Aí você faz psicoterapia e melhora. Como é que pode? E nós vamos sair. Tem remissão dos tumores. Né? Você vai querer algum. É porque nós estamos no limite, né? Não tem problema. Sônia, você quer que eu te ajude a tirar aqui a lista? Não, Não, vem tirar. lá,